Jorge, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Biografia. Vamos começar explicando para as pessoas, né, para quem não sabe, para quem não conhece, quem foi Augusto Elias da Silva? Augusto Elias da Silva foi... É bom que se explique uma coisa. O Espiritismo, ele nasce na França com Kardec. Eu digo o Espiritismo como palavra, como religião, porque Kardec cria o neologismo o espiritismo. Espiritismo. E ele chega no Brasil em 1857 e chega no Brasil na Bahia, através da Bahia. Luiz Olímpio Telles de Menezes foi o grande espírita na Bahia. Fundou o jornal, o primeiro jornal espírita é o Eco de Além Túmulo, de 1869. E depois de muitas lutas, e o primeiro centro espírita é da Bahia, é dessa época Aonde? também. Em Salvador mesmo? Em Salvador. O primeiro centro espírita é para lá. Isso. Bom, então depois o eixo muda para o Rio. O Rio de Janeiro, como capital da corte, passa a ter essa primazia. Então, os primeiros grupos espíritas surgindo, o primeiro é o Grupo Confúcio, de 1873, e outros vão surgindo. E Augusto Elias da Silva, português de nascimento, não descobrimos aonde nasceu, mas ativo no Rio de Janeiro como fotógrafo, ele já era conhecido como fotógrafo. Ele, em 1883, ele funda o Reformador. Já existia outros periódicos espíritas, como a Revista Espírita, como a Revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, mas ele funda esse Reformador na própria casa dele, na Rua da Carioca, número 120, no Sobrado. E esse jornal era um jornal quinzenal, de formato grande, uma tiragem de 400 exemplares. Era um jornal até era jornal quinzenal. Né? E o primeiro número dele é de 21 de janeiro de 1883. Ele tinha muitos colaboradores? Não tinha. A princípio não tinha. E era redator desse jornal o Major Everton Quadros, depois Marechal Everton Quadros, e ficou 5 anos. Ele e o Elias da Silva eram redatores. O jornal era de divulgação espírita e tinha no final, na página final, engraçado, ele tinha, no início tinha um folhetim e na página final tinha propagandas, inclusive de tipografias, do próprio ateliê fotográfico do Elias da Silva, então era para manter. 100 desses exemplares eram mandados para Portugal. Esse periódico, ele foi fundado com recursos próprios, do próprio Elias da Silva fundou com recursos dele mesmo, e juntamente com a mulher e a sogra, Dona Balbina Maria da Conceição, sua sogra, e Dona Matilde Elias da Silva, que era sua mulher. Eles fundaram, quer dizer, a participação da mulher no espiritismo já era... E o conteúdo desse Reformador, desse jornal? O conteúdo tinha transcrições de alguns jornais, o conteúdo tinha um folhetim, na primeira página tinha um folhetim. Normalmente esses jornais tinham sempre um folhetim e foi no início... tinha a tradução de um livro francês, de um texto francês. Depois aí, esse folhetim foi muito tempo, o Dr. Bezerra de Menezes ocupou publicando seus romances em folhetins. Ele era fiel assim, à doutrina espírita? Sim. Desde o começo, sempre foi? Sim, não, veja só, segundo depoimento, Elias da Silva, em 1881, ele foi convidado a frequentar reuniões na Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, que era uma das sociedades que existia na época. Então, a partir dali, não é que ele se converteu, ele viu
assistiu às sessões espíritas com as manifestações e ele passou passou a ler os livros de Kardec, então ele aceitou aquilo ali naturalmente. E foi um defensor intransigente da doutrina até desencarnar. Interessante. E naquela época, os livros de Kardec eram acessíveis aqui no Brasil? Tinha uma certa facilidade ou era difícil você encontrar esses livros? Não. Nós tínhamos a barreira da língua, né? Porque era escrita em francês. Não tinha tradução? Não tinha tradução. A primeira tradução que houve no Brasil de um livro de Kardec foi em 1862. O Espiritismo, na sua mais simples expressão, foi publicado em São Paulo e primeiro foi publicado por um amigo de Kardec em português. Tá? Depois ele foi traduzido em São Paulo em 1866. Em 1874, saiu o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, uma tradução de Hus, que eu acredito que seja um pseudônimo. Mas foi Joaquim Carlos Travassos quem traduziu em 1875 e 76 as 4 obras principais de Kardec. Certo. Então, voltar um pouco ao Reformador. Você vê a importância, né, que ainda hoje existe. Pois né, o Reformador, ele foi, juntamente com 4 periódicos do Rio de Janeiro, criado o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, de 1827, a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1839, e o Diário Oficial, em 1862, e o Reformador, em 1883. Esses 4 ainda estão em circulação, mas os únicos que não tiveram interrupção foi o Diário Oficial e o Reformador, que sofreu um pequeno problema na época da Revolta da Armada. Sim. A Revolta da Armada foi um episódio que consta da história brasileira. Floriano havia substituído Deodoro, Marechal Floriano Peixoto havia substituído Deodoro, e alguns almirantes não aceitaram que Floriano ficasse no cargo, porque ele não tinha ainda completado o tempo. Então houve o bombardeio da cidade do Rio de Janeiro. Num trabalho chamado Esboço Histórico da Federação, está descrito lá. A Federação ficava na Rua da Alfândega 434. O prédio não foi atingido, mas muitos prédios foram atingidos porque era bombardeada diariamente, os rebeldes bombardeando a cidade. Então, o Reformador teve uma pequena interrupção, que a gente não pode chamar de interrupção, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1893. Suspende em 15 de setembro de 1893 e volta a funcionar em janeiro, 1º de janeiro de 1894. Esses meses, eles não puderam trabalhar. Conta o esboço histórico de que as pessoas se afastaram, os diretores não iam, não tinha sessão na federação. Parou, né? Parou, praticamente a cidade parou. Então isso não é justificativo, isso não é interrupção. Mas, sabiamente, o que é que fizeram? Você pode olhar que a numeração de setembro para janeiro, ela não muda. Ela sai de um número e fica... Interessante. E ele certamente teve muita dificuldade, né, para manter um jornal quinzenal. Exatamente. A federação passou por momentos dificílimos. Nesse período, entre esse período de 1895, ela teve problemas seríssimos de problemas internos, problemas financeiros, e foi Elias da Silva, juntamente com 3 companheiros, foram buscar o Dr. Bezerra de Menezes, que foi a salvação da FEB. Nós devemos hoje a existência da federação, basicamente, a doutora Adolfo Bezerra de Menezes, que assumiu, no dia 3 de agosto de 1895, ele assumiu a federação e colocou as coisas nos devidos eixos. Então, hoje nós temos essa instituição fabulosa, saudável, graças a esses pioneiros. Tá? E você viu que Augusto Elias da Silva estava sempre... No meio ali, no meio ali, ajudando, não é isso? E no processo inicial, né? Ou seja, de extrema importância para a gente ter o que a gente tem hoje, né? Exatamente. Certo? Ele, Augusto Elias da Silva, foi um dos... Ele
em 1897 é criada a livraria. É importante essa data também, porque a livraria, ela originou a editora, que é hoje, a potência que é hoje. Então, em 1898, Elias da Silva, junto com outros amigos, dão uma quantia, uma boa quantia de dinheiro para que se pudesse iniciar essa livraria. Pois é, você vê, são pessoas que tiravam do próprio bolso, né? Não só do próprio bolso, mas seu tempo, né? Enfim, para que a gente possa ter essa estrutura. No próximo bloco, então, a gente vai falar um pouco sobre a criação, a fundação da Federação Espírita Brasileira. E você não sai daí, porque a gente volta daqui a pouco. No programa de hoje, a gente conversa com o pesquisador espírita Jorge Brito sobre Elias da Silva, que foi o fundador do Reformador e um dos fundadores também da Federação Espírita Brasileira. E é exatamente isso que eu queria abordar com o senhor, né, que pesquisou aí, pesquisa tanto tempo. Como é que foi essa fundação da FEB, da Federação Espírita Brasileira? Elias da Silva funda o Reformador e ele não fundou isso sozinho, tinha várias pessoas com ele. E eles viram que precisava de uma entidade que congregasse aqueles grupos espíritas, e aí o nome Federação, quer dizer, a federação para unir aqueles grupos. Que não eram muitos, né, naquela época? Não eram muitos, mas tinham alguns, alguns grupos, e eles tinham, digamos assim, alguns tinham até opinião diferente entre um e outros. E a federação, ela veio para unificar. A unificação a federação veio para unir. Aliás, é o papel dela. Ainda hoje. Ainda hoje é o papel dela, né? E no dia 27 de dezembro de 1883, há uma reunião preliminar na casa do próprio Elias da Silva. Era tudo lá. Era na Rua da Carioca, 120, um sobrado. Essa Rua da Carioca se chamou, por algum tempo, Rua São Francisco de Assis. Mas foi uma lei da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que não pegou. Depois ela volta a ser Rua da Carioca e até hoje, Rua da Carioca, né? Povo que manda, né? Pois é. Então, ali reunidos 12 pessoas, inclusive 3 mulheres, a esposa de Augusto Elias da Silva, que era Matilde Elias da Silva, Dona Balbina Maria da Conceição Batista, e Dona Elvira Molica, que era esposa de Luiz de Molica, um dos 12 que estavam lá, juntamente com o Major Everton Quadros, que na época era major. Então foi eleita houve uma pré-eleição. O Major Everton Quadros ficou como presidente. Elias da Silva não quis ser presidente, e Elias da Silva ficou como tesoureiro. Né? Os membros eram 4, tinha mais outro, tinha um secretário. Então, depois, houve também uma outra pré-reunião na casa do Elias da Silva, no dia 1º de janeiro de 1884. Mas só foi registrada em ata, nós temos a ata aí, e essa reunião de 2 de janeiro de 1884 é que ficou sendo a data da fundação oficial da FEB. E a FEB funcionava na casa dele? Na casa dele ficou muito tempo. A FEB, ela, depois de fundada, ela passou por uns 10 endereços de aluguel, e depois, em 1911, é que ela compra o prédio próprio. Isso no Rio? No Rio, tudo no Rio. Uhum. Então, essa fundação foi a criação de um órgão
para a defesa do espiritismo. Tiveram, antes, algum grupo defendia a FEB. Depois da fundação, passou a ser a FEB a representante do espiritismo, por inspiração, eles dizem, do espírito de Ismael, certo? Então, tudo isso estava já programado no plano espiritual. Quem quiser pode ler o livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que está ali, uma explicação assim histórica e ao mesmo tempo, eu digo assim, não, poética, até poética, para a pessoa entender como é que foi feita essa criação da federação. E nesse momento, o senhor avalia que realmente foi de extrema importância a criação da FEB? Foi. Foi porque o espiritismo estava predestinado a vir para o Brasil, não é isso, né? Hoje, quando eu vejo assim, nós, a FEB, exportando o espiritismo, hoje são feitas traduções de obras do Chico Xavier e outras produções e outros títulos que a FEB edita, traduzido para vários idiomas. E nós temos aqui, desde 1900 do início do século, vamos datar assim mais ou menos, 1910, a FEB abraçou o Esperanto, que é a língua universal. Então, nós temos todos os livros de Kardec estão Esperanto, livros do Chico, está tudo aí, certo? Quem quiser está no catálogo da FEB. Então, a instituição, ela cresceu, hoje tem um renome mundial, mas passou por extremas dificuldades, também como qualquer outra instituição formada por homens. Mas tinha a proteção espiritual. Mesmo tendo essa proteção espiritual, quer dizer, as trevas, o plano das trevas, eles ficam sempre rondando. Exatamente, rondando esperando um vacilo, né? Um vacilo. Nosso, na verdade. Né? Exato. Tá. Agora, esse programa, ele é muito importante porque a gente está trazendo nomes de pessoas que foram extremamente importantes para a doutrina, para a divulgação da doutrina, e que não são pessoas tão conhecidas dentro do próprio meio espírita, né? E aí o senhor acredita que Augusto Elias da Silva também, ele passa por esse processo, quer dizer, foi tão importante diante da criação de uma revista que a gente tem até hoje, criação um dos fundadores, né, da Federação Espírita Brasileira, mas não é um nome tão conhecido? Eu acredito que o nome de Elias da Silva é conhecido, porque ele está no expediente do reformador, fundador, Augusto Elias da Silva. Mas só em você ter o nome, não quer dizer que você conheça as pessoas, né? Eu fiz um artigo para o Reformador no Reformador de fevereiro de 2014, desse ano agora, que eu acrescento alguns dados que eu encontrei à biografia de Augusto Elias da Silva. O que o senhor também teve dificuldades, né? Tem dificuldades, muita. Né? E continuo porque nós não descobrimos, como eu lhe falei, aonde ele nasceu em Portugal. Tem, por exemplo, o momento que ele conheceu a doutrina espírita? Também não. Tem, eu lhe falei no início, em 1881 ele vai assistir uma sessão na Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. E desde então ele se torna, esse é depoimento dele no próprio Reformador. Dentro do Reformador, então, tem depoimentos dele? Assim, a gente pode conhecer um pouco mais sobre ele? Pode. Mas é muito pouco, porque ele falava pouco dele, porque ele nunca falou de pai, de mãe, Sim, ele tinha um irmão. Ele tinha um irmão que viveu no Pará durante mais de 20 anos. Então, é possível que a família tenha entrado no Brasil pelo Pará, Pará e Amazonas. Esse irmão dele era Antônio Elias da Silva, também veio abraçar o espiritismo, que ele depois foi morar no Rio. Uhum. O senhor falou que a profissão dele era fotógrafo. Era fotógrafo, Ele era fotógrafo conhecidíssimo, fotógrafo de pessoas. Era mais voltado para
ele tinha um ateliê onde eram pessoas. Mas ele também trabalhava com folhinhas, quer dizer, calendários. Os calendários deles eram artísticos. E ele foi premiado em exposição de 1881, junto com Marques Ferrez, que é um dos grandes fotógrafos do Rio de Janeiro, e outros também famosos da época. Engraçado é que Augusto Elias da Silva pertenceu ao Clube Ginástico Português, que é uma entidade assim voltada para desporto e cultura, acredito até composta por portugueses emigrados. Ele era conselheiro lá, mas lá ele tinha uma função interessante, que ele era diretor teatral e autor de peças teatrais. Certo? Eu descobri 3 peças que ele escreveu. Quer dizer, a princípio pensou-se que Augusto Elias da Silva, pela sua simplicidade e humildade, fosse uma pessoa assim, que não tivesse deixado nada escrito, mas deixou. Ele tinha essa percepção. E outra coisa, ele saiu do cargo de tesoureiro, mas nunca deixou a FEB. Ele fazia conferências, alugou uma sala para conferências da federação, ele mesmo alugou uma sala. Então, ele ficava ali, as conferências deles, que estão no Reformador, algumas, são muito interessantes. Então, ele teve 3 filhos. A princípio a gente imaginou que ele tivesse tido só um filho, mas ele teve 3 filhas. Eduardo Elias da Silva, Balbina Elias da Silva e Augusto Elias da Silva Júnior. Tá? Então, ele era um homem dedicado tanto à religião quanto à sua profissão. Interessante. Aliou, né? Conseguiu aliar. E ele, por conta da profissão que ele tinha certos recursos financeiros, porque pelo que o senhor fala, ele investiu muito na doutrina, né? Investiu muito na divulgação do espiritismo, porque o espiritismo precisava. O doutor Bezerra tinha uma coluna em vários jornais onde ele defendia o espiritismo. Essa tribuna que o doutor Bezerra tinha passou para a FEB. A FEB foi, quer dizer, o Reformador, que a partir de janeiro de 1884 passa a ser órgão da Federação Espírita Brasileira. Ele começa como órgão evolutivo e depois passa a ser órgão da Federação Espírita Brasileira. Maravilha. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Você não sai daí, eu vou esperar por você. No programa de hoje nós estamos conversando sobre Augusto Elias da Silva, que foi um dos fundadores do Reformador e também um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira. O nosso convidado é o Jorge Brito, que é pesquisador espírita. Então, Jorge, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ligação dele, do Augusto Elias da Silva, com o Dr. Bezerra de Menezes, que eles foram contemporâneos, né? Um chegou a ajudar o outro e tal, e após o desencarne do Dr. Bezerra de Menezes, ele chegou a ajudar a família dele, não foi isso? Foi. O doutor Bezerra tinha sido anteriormente, antes de 1895, presidente da FEB. Ele alternou, junto com Dias da Cruz, que também era um médico homeopata, na presidência, uma hora entre 1889 até 1891, mais ou menos. Ele foi presidente e vice-presidente. Mas ocorre que quando o doutor Bezerra desencarnou em 1900, a família ficou em dificuldade. E Augusto Elias da Silva, para auxiliar a família, ele tinha a comissão para angariar fundos, ficava na casa dele, que era na Rua da Carioca, ele nunca mudou. Ele tinha 2 números, o 114 e o 120. Alguns dizem que o 114 virou 120, mas não. Tinha 2 endereços. Além de funcionar no início como redação do Reformador, porque saiu depois,
funcionava a FEB, funcionava o Reformador e a Gráfica ainda. Nossa, né? Tudo na casa dele. Tudo na casa dele. Então a comissão ficou sendo na casa dele. A casa de Elias da Silva era a central onde angariava aqueles fundos para... Isso durante quanto tempo que ficou? Olha, não se sabe, mas ficou, possivelmente, deve ter, porque ele desencarnou em 1900, deve ter ficado mais de anos, porque também tinha muita gente, não é isso, né, doando. Quem quiser consultar, tem o Reformador informa o que é que passou, o que é que não passou para a família do Dr. Bezerra. Uhum. Então, quer dizer, ele foi fundamental, era uma amizade, então, certamente que existia entre os dois. Né? Ah, sim, todos eles eram amigos, né? E o Dr. Bezerra, quando o Elias da Silva foi convidá-lo a voltar para a FEB, em 1895, a consideração que ele tinha pelo próprio fundador da FEB, o fundador do Reformador, ele não teve como negar, né? Isso não teve como negar. Respeito também, né? Então naquela época ele já era muito respeitado, né? Pelos espíritos. Ele era respeitadíssimo, era um cidadão respeitado. Ele desencarna no dia 18 de dezembro de 1903. É engraçado que a sua esposa, Dona Matilde, desencarna em outubro de 1902. Então, quase um ano antes, não é isso? Né? Um pouco menos de um ano, né? Então, logo a seguir, ele foi. E o Jornal do Brasil, na sua edição do dia 19, fala que desencarnou um homem de bem, tecendo altos elogios ao desencarnado. Sabe? Interessante. E o que te levou a estudar mais sobre ele, se aprofundar mais? Olha, veja só, os vultos espíritas, quase todos eles, na sua maioria, já estão biografados e muito bem por Zeus Vantuil nos grandes espíritas do Brasil. Mas sempre falta alguma coisinha. O pesquisador é aquele que vai atrás aqueles detalhes que ainda faltam. E eu acho que para completar a biografia de Augusto Elias da Silva, ainda falta muito. Sabe por quê? Pelo muito que ele fez. Porque possivelmente nós não estaríamos aqui se não fosse Augusto Elias da Silva e seus companheiros, né? É verdade. Tá? Então, acho que teria que ter uma biografia maior, estudando essa parte como fotógrafo, essa parte como espírita, as conferências, tudo que ele fez em prol da doutrina. Ele não quis ser presidente. Olha a humildade dele, ele não quis ser presidente. Ele podia ter sido o primeiro presidente da federação, ele não quis. Com certeza. Hã? Ele não quis. Com certeza. E o senhor tem livros, tem biografia sobre ele? Não. Não existe? Não, existe só esse esboço biográfico, que eu chamo, dos grandes espíritas do Brasil, que está no catálogo da Federação Espírita Brasileira, que é do Zeus Vantuil. Mas, pela importância do vulto, que nós consideramos aqueles trabalhadores, eu não digo nem de primeira, de primeiríssima hora, não é isso? Né? Ele foi de primeiríssima hora. Né? A iniciativa dele, a coragem de fundar um jornal e depois uma federação, na época que houve perseguição, houve uma série de coisas, problemas para a doutrina, as pessoas, às vezes, nem apareciam, faziam as suas doações, traduziam obras, tem obras traduzidas sem o nome do tradutor, porque poderia influenciar. Agora, ele não, ele dizia que era espírita, e ele fazia parte da sociedade carioca, né? No mínimo, existia um preconceito muito grande, né? Esse preconceito, sim, existia na época. Né? Hoje ainda tem um pouco, né? A gente percebe um pouco. Muito menos, né? Muito menos. Certamente. Imagine naquela época. E certamente também ele sofreu também, né? Porque, como o senhor falou, ele colocou a cara a tapa, né? Quer dizer, ele se dizia espírita e, de fato, ele ajudou a
a fundar uma revista, na época jornal, uma revista que existe até hoje, a Federação Espírita Brasileira. Então ele realmente se colocou à frente, né, diante de todas essas dificuldades, né? É bem oportuno essa homenagem que nós estamos falando. Falamos muito pouco, devia até ter falado mais, mas é oportuno porque a TV SEI passa a ser FEB TV, não é isso, né? E veja só, o princípio é o mesmo. É a divulgação da doutrina, né? É essa que é importante. E nós precisamos ter em mente que precisamos fazer muito mais ainda pela divulgação da doutrina, certo? Pessoas precisam saber o que é o Espiritismo. E a função tanto do jornal quanto do livro era a divulgação. E essa a FEB faz muito bem, sabe? É verdade. E certamente ele continua trabalhando no mundo espiritual, mas a gente tem conhecimento desse trabalho dele, da forma que prossegue esse trabalho dele no mundo espiritual? Tem um artigo tem uma psicografia, eu acho que é de Cecília Paiva, se eu não me engano, de 1983, do próprio Elias da Silva, tecendo elogios ao reformador. Justamente a missão do jornal, que passou a ser revista, é importantíssima, né? Assim, para o movimento espírita, é uma revista, um jornal, primeiro jornal, depois revista, que sempre se pautou, seus artigos são sempre, não existe contradição, não existe, são artigos científicos, dentro do aspecto da doutrina, da religião, ciência e filosofia, tá principalmente dentro dessa ótica. Verdade. Se fosse para o senhor resumir assim, em poucas palavras, né, quem foi o Augusto Elias da Silva, a importância que ele tem para o Espiritismo, o que o senhor falaria? A gente tem que usar a linguagem de hoje, né? Eu acho que ele foi assim a pedra principal, assim, quer dizer, isso a gente sabe que foi a inspiração ele veio com essa missão. Então ele foi uma das pedras principais para a organização da Federação Espírita Brasileira, né? É verdade. O senhor falou aí sobre a importância de se ter um material. O senhor, como pesquisador, pensa em lançar um livro sobre ele? Não, eu tenho muita coisa para fazer, certo? Assim, eu pesquiso várias coisas e eu não pesquiso só espiritismo, certo? Precisava que você tivesse um tempo disponível, teria que ir no Rio, a Portugal, né? Teria que viajar para que se pudesse fazer um livro que realmente merece uma biografia. É o fundador da instituição, não é isso, né? É isso. Mas, de qualquer forma, o senhor está aí ajudando, né, a divulgar. Não, é claro, ajudando. E tem outros vultos que a gente tem que colocar, assim, a público. Porque se você publica num jornal, numa revista, ele fica restrito. Um periódico, ele fica restrito. Ele sai, depois ele praticamente desaparece, vai para um arquivo. Aí vai o pesquisador que vai atrás Como agora nós estamos numa televisão quer dizer, externo a coisa, certo? Muitas pessoas vão nos ver. E vão saber, e vão procurar saber, vão até procurar desdizer o que eu disse aqui sobre Augusto Elias da Silva, e que seria bom, não é isso, né? Ou complementar, não é isso, né? O que eu disse sobre Augusto Elias da Silva. Acho que é isso que o senhor falou mesmo, quer dizer, é importante esses nomes serem relembrados, né? E quem quiser correr mais atrás, tem um material também, né? Não tão amplo, como o senhor bem disse que teve dificuldade, mas existe um material aí, e são nomes que merecem e precisam ser relembrados, né? Principalmente por nós. Os centros espíritas, as federações, há a necessidade de que se tenha digamos, não é uma aula de história, não é alguma coisa de história do espiritismo, mas teria que ter, muito pouco direcionado para a história do espiritismo, principalmente no Brasil. Nós precisamos ter não é um tipo ESD sobre mas você teria que ter complementar as aulas digamos, voltadas para a religião, as aulas
de conotação histórica, que pudesse mostrar como é que surgiu o Espiritismo e as dificuldades que nós enfrentamos, as dificuldades que os nossos pioneiros encontraram para mostrar hoje o que é o Espiritismo nessa sua pujança. Né? Com certeza, mas o senhor passou um pouco para a gente aí. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e obrigada a você pela companhia. Até a próxima.